Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa 10ª lição deste terceiro trimestre de 2021, com o assunto Amã é desmascarado e enforcado, no livro de Esther, capítulo 7. Os objetivos da lição são os seguintes: conhecer a petição surpreendente da rainha Esther, identificar o inimigo que pretendia erradicar os judeus do reino da Pérsia, e compreender que a sobrevivência dos judeus decorre do cuidado providencial de Deus. O nosso texto áureo se encontra no livro de Esther, capítulo 7, versículo 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. A verdade prática nos fala que, diante da ameaça de morte que pairava sobre a vida dos judeus, só o rei poderia salvá-los. A introdução do nosso comentário, ela vem nos dizendo que, depois do primeiro banquete que Esther tinha proporcionado ao rei juntamente com Amã, o rei mal podia conter sua curiosidade. O que Esther lhe pediria? O que ela tanto desejava? O monarca não era nenhum bobo. Ele sabia muito bem que algo muito especial desejava que a rainha Esther se dirigisse a ele. Não era por qualquer acaso que ela tinha feito 2 banquetes. Então veja que nesse momento a curiosidade do rei, mais do que nunca, chega ao seu limite. No segundo dia, durante o banquete de vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Ou seja, o rei estava dizendo: o que você quer que eu lhe conceda? Até se você pedir metade do meu reino, eu lhe darei. Veja que no meio de tudo isso nós encontramos o outro personagem, Amã, que ainda estava se recuperando da humilhação sofrida. Afinal, tendo que honrar Mordecai perante todo o povo por quase um dia inteiro, chegaram os mensageiros do rei, chamando para o banquete com a sua Esther. Um detalhe interessante: os persas eram conhecidos por seus banquetes fabulosos, frívolos, desregrados, ou poderíamos até dizer exagerados, extravagantes. Amã não poderia desconfiar que aquele segundo banquete ia ter um final muito infeliz, um desfecho inusitado para ele. Desde que se apresentou ao rei e alcançou seu favor, Esther estava protelando o pedido que faria, na intenção de só fazer quando o momento fosse extremamente favorável. Isso é uma lição também para nós. Muitas vezes estamos tão ansiosos para dar o passo decisivo em algum plano, em algum projeto, alguma intenção nossa, que acabamos metendo os pés pelas mãos, acabamos perdendo as oportunidades, acabamos revelando cedo demais nossos planos e projetos e dessa forma somos mal sucedidos. Então, com Esther, nós aprendemos que demorar a fazer alguma coisa não significa medo nem covardia, mas sim a oportunidade favorável. Aguardar o momento para que realmente sejamos bem-sucedidos e não percamos a oportunidade. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma mudança de local de trabalho, pode ser uma mudança de cidade, de bairro, de vizinhança, de igreja. Pode ser uma conversa decisiva que precisemos ter com uma pessoa, com algum ente querido. Seja lá o que for, temos que evitar a pressa e aguardar o momento certo, a ocasião correta para realizar aquele projeto. E a surpreendente resposta de Esther ao rei, com certeza pegou o monarca de surpresa. Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Ou, em outra maneira, em bom português, Esther estava dizendo o seguinte: o que eu peço é a minha vida. O que eu desejo é a vida do meu povo. E Esther faz o pedido no tempo certo, na hora certa. Se baseava numa urgente necessidade, não era um mero capricho feminino. Esther se referiu ao favor, à graça que havia obtido diante do rei, não somente aparecendo para atrair a atenção dele, para dar início ao banquete, mas também através de todo o seu relacionamento
com o rei. Afinal de contas, era uma maneira dela, nas entrelinhas, lembrar ao rei que ela tinha cumprido com todos os seus deveres como rainha e como esposa, diferente da rainha anterior. Portanto, se a conduta dela havia merecido que o rei a favorecesse, ela estava pedindo a sua vida e a vida do seu povo. Com certeza, esse pedido pegou o rei de surpresa, ainda mais quando Esther declara que não era algo tão simples quanto poderia se parecer. Fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, nos matarem, nos aniquilarem de vez. Ou, para usar uma palavra muito atual, para realizarem genocídio contra o meu povo. E Esther ainda declara: se tivessem como servos e servas, ou seja, como escravos, nos tivessem vendido, eu me calaria, porque o inimigo não merece que eu perturbe, que eu moleste o rei. Esther estava dizendo da seguinte forma para o rei: ainda que nos vendessem como escravos, eu não te incomodaria, rei, com o meu pedido. Só que a situação não é de escravidão, a situação é de extermínio, é de genocídio, para usar palavras da nossa língua atual. Certamente esse pedido de Esther causou um grande impacto no coração do rei, que não esperava por aquilo. Talvez ele nem lembrasse mais do decreto que tinha sido levado a assinar por Amã para destruir um povo. Um povo que talvez ele julgasse que fosse uma de tantas minorias no meio do seu império. Uma minoria silenciosa, uma minoria trabalhadora, uma minoria que não dava trabalho ao rei, mas que contribuía para o bem-estar no Império Persa. E assim, sem motivo nenhum, a não ser a palavra de Amã, o rei é levado a assinar aquele decreto de extermínio contra aquele povo. Essas palavras de Esther, dizendo que eles tinham sido vendidos, se refere à oferta de Amã de 10.000 talentos de prata, quase 20 milhões de reais nos dias de hoje, para pagar as despesas de execução da comunidade judaica. Esther, portanto, de uma só vez, revela ao monarca aquele plano e, dessa forma, impacta o coração do rei ao revelar nas entrelinhas que ela, Esther, também era parte desse povo, o povo que estava marcado para ser exterminado. No segundo tópico, nós vemos Amã desmascarado. Até aqui, Esther não declara quem era o responsável por essa situação. O rei pergunta a ela: quem é essa pessoa? Onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Cujo coração? Jesus disse que do coração vêm os maus pensamentos, as mortes, os assassinos. Por isso a Bíblia nos recomenda, nos ordena a guardarmos o nosso coração, pois é dele que vêm as saídas da vida. O coração mau de Amã o levou a colocar em prática aquele plano terrível de exterminar todo um povo apenas por causa do seu egoísmo e da sua raiva pessoal. Muito cuidado, você que está nos ouvindo. Não deixe o seu coração o levar a fazer o mal. Por mais que pareça que temos motivo para nos vingar, para fazer o mal a alguém, não deixe que o seu coração o leve a isso. Ou senão você pode ter o mesmo fim de Amã. O rei pergunta quem é esta pessoa, e a rainha Esther prontamente lhe aponta: o adversário inimigo é este malvado, Amã. Veja que aqui nesse momento a surpresa do rei dá lugar a uma raiva repentina e descontrolada. O efeito do vinho passa totalmente. Ele fica tão irado que sai do local do banquete e vai para o jardim do palácio, para digerir toda aquela informação que lhe tinha sido jogada assim, quando ele estava desarmado, quando ele não esperava, as suas defesas estavam abaixadas completamente. Em 2 banquetes, ele talvez pensasse que Esther queria algo frívolo, porém luxuoso, dispendioso. Ele nem sequer poderia imaginar que aquele seria o pedido da rainha Esther. E com isso, Esther tira totalmente as armas e vantagens de Amã. Ela o pega também de surpresa. Ele não tem tempo de reagir, de criar uma narrativa para se justificar. Não. Ele é totalmente exposto. Assim são as pessoas más. Elas podem
fazer muita coisa errada, podem ter muitos sucessos, mas chega um momento que elas são totalmente desmascaradas e não tem para onde correr. E assim foi com Amã. Ele não era apenas um traidor dos judeus, mas um traidor do rei, porque tinha feito a cabeça do rei para assinar um decreto daquele. Veja, portanto, que este malvado Amã, este ímpio Amã sentado ali, o braço direito do rei, o segundo em comando no reino, Amã não teve o que fazer. Ele caiu em terror, trêmulo e apavorado. As palavras de Esther ao rei tinham aberto os olhos do monarca, porque ele não conhecia a nacionalidade de Esther. Isso talvez tenha calado até mais fundo no coração daquele rei, para ele pensar: eu pensei que conhecia tudo, mas eu não conheço nem a minha própria rainha. Não sei de que nacionalidade, de qual etnia ela é. Imagine a confusão que se instalou no coração do rei, uma mistura de raiva, de medo, de vergonha, a sensação de ter sido feito de bobo, de otário naquela situação toda. São palavras fortes, mas é um pouco para descrever o que se passou no coração daquele rei, que pensava estar no controle de tudo e de repente descobre que foi enganado, que se enganou, que não analisou a situação como deveria e com isso tinha colocado em risco a vida da sua própria rainha. Vejam só, as gerações futuras o que iriam falar de mim, pensava talvez ele. A compreensão de que ele tinha ameaçado a vida da rainha era um golpe mortal sobre a sua humilhação anterior. Dessa forma, ela revela que também pertencia ao povo judeu, que mostra que o rei não sabia disso ainda. A revelação de Esther cai como uma bomba sobre todos. E furioso, o rei abandona o banquete e sai para o jardim do palácio. Provavelmente chamaria guardas para prender Amã, pois naqueles dias a justiça era rápida. Não era como hoje, que nós temos tribunais com recursos e mais recursos infindáveis que a lei permite que tenha e que muitas vezes acaba permitindo que os malvados escapem. Então Amã se perturbou, se turbou, ficou angustiado perante o rei e a rainha. E ele, no seu desespero, tenta salvar a própria vida. Salvar a vida como? No rei, no seu furor, se levanta do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. O protocolo daquela época ditava que Amã deveria ter saído também junto com o rei. Ele não deveria ter ficado sozinho com a rainha. Isso era uma quebra de protocolo terrível, mas ele não se atentou para isso em momento algum. Todo o seu maquiavelismo, todo o seu calculismo de planos tinha ido por água abaixo. Ele só pensava em salvar a própria pele, em salvar a própria vida. Veja só que ironia! Como Deus sabe se vingar. O homem que tinha planejado matar todo um povo agora estava lutando pela sua própria vida. Ele sabia que somente a rainha Esther poderia falar algo, qualquer coisa, que minorasse a sua sentença, porque era a morte certa. Mas quem sabe se a rainha suplicasse, ele poderia ser exilado, poderia ainda conservar-se com vida. A saída do rei deu a Amã essa oportunidade de fazer uma última tentativa para escapar do perigo alarmante. Ele calculou que não tinha chance de obter misericórdia da parte do rei. Decidiu rogar por sua vida a uma pessoa cuja vida ele tinha ameaçado. Veja novamente como Deus sabe se vingar. A vida de Amã dependia de uma pessoa que era do povo que ele queria matar, que ele queria exterminar. Isso é para nós aprendermos que Deus, ele sabe muito bem como agir contra os maus, na hora certa, da forma certa, de uma maneira que eles não podem mais escapar. O terceiro tópico nos fala: Amã é enforcado. O rei volta do jardim do palácio, talvez um pouco mais tranquilo, talvez um pouco menos angustiado e raivoso. Porém, a cena que ele encontra volta toda a sua ira. A mãe estava caído, prostrado, talvez ajoelhado sobre o divã, sobre o sofá, o banco,
real em que se achava Ester. Quando viu aquela cena, era natural que Amã estivesse fazendo isso, quem sabe caído ajoelhado, pegando nas mãos da rainha ou nos seus pés, suplicando pela sua vida. Porém, a cena passa para o rei de outra maneira. Ele, ainda com a raiva em seu coração, ele pensa que Amã quis atacar a rainha, quis forçar a rainha, quis violar a rainha. Veja, portanto, que com isso, a tentativa de Amã de salvar a sua vida cai abaixo de zero. Não há mais nada que ele possa fazer depois dessas palavras. Ele não pode nem sequer replicar. Veja que se Amã tivesse seguido o protocolo do harém, ele sairia do local junto com o rei. Ele não teria ficado junto com a rainha. Hoje parece um gesto muito comum, mas naquele antigo Oriente, até mesmo o gesto que talvez ele tenha feito, a Bíblia não relata, mas nós podemos supor, segurar os pés, beijar os pés da rainha ou até suas mãos, suplicando pela sua vida, mas era um comportamento totalmente inapropriado a uma mulher no harém real e muito mais a própria rainha. A rainha só poderia ser tocada pelo rei. A rainha só poderia, de qualquer maneira, se aproximar dela outro homem, somente o rei. E os eunucos reais. Com isso, Amã quebra totalmente o protocolo de comportamento, de conduta, no seu desespero para salvar a sua vida. Aí é que ele perde realmente a sua vida. E quando o rei vê aquela cena, ele fala em voz alta: Amã, será que ele quis forçar a rainha? E com isso, os guardas cobriram seu rosto, colocaram um capuz sobre a cabeça dele. Ou seja, já era uma preparação para a execução. A fala do rei já era praticamente uma ordem de morte, uma sentença de morte sobre Amã. Mas, para completar a desgraça de Amã, um dos eunucos do rei, Arbona, relata ao rei algo que ele não sabia. Eis que existe junto à casa de Amã. Olha só, ele constrói próximo da própria casa a forca de 50 côvados de altura, mais de 20 metros de altura. Isso dá mais de 10 andares, quase 10 andares, 8 a 10 andares de altura, como se fosse um prédio. Ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Aquele Mordecai, se lembra o rei, que salvou a vida do rei, denunciando uma conspiração, um complô que foi feito por outros 2 eunucos para matar o rei. Veja só que isso leva o rei a dizer apenas: enforcai-o nela. O rei não sabia da forca. Amã não tinha contado para ele. Ele vinha contar justamente para pedir a execução de Mordecai, quando o rei o manda honrar a Mordecai por ter salvo a vida dele. Vimos isso na lição passada. Então ele não teve a oportunidade de contar isso ao rei. O rei não sabia que existia essa forca e nem sabia para que ela servia. E tudo isso leva o monarca a dar a ordem de execução para ele. O feitiço se volta contra o feiticeiro, literalmente. Amã cai na própria cova que ele tinha cavado para jogar Mardoqueu nela, para jogar Mordecai nela. Esse meio de execução imediato confirmou a justiça dessa decisão, ao ressaltar que Amã tivera a intenção de enforcar Mordecai, o homem que salvara a vida do rei. Então Amã, com isso, sela o seu destino. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amã quis fazer um espetáculo do corpo de Mordecai pendurado naquela altíssima forca, mas em vez disso, ele próprio serviu de espetáculo para as pessoas. O grão-vizir do rei, o primeiro-ministro do rei, o segundo em comando no reino da Pérsia, estava morto numa forca que ele construiu para um inocente. Isso deve ter enchido de temor e tremor as pessoas ali na cidade de Suzã e deve ter se espalhado como fogo em palha seca por todo o império da Pérsia. Isso não era algo que acontecesse todos os dias. As notícias viajaram contando a terrível desgraça que se abateu sobre o grão-vizir do rei.
além de conspirar não apenas contra a rainha, mas contra o povo da rainha, e de abordá-la de modo inapropriado, Amã também planejou matar Mordecai, um servo fiel que havia frustrado uma conspiração para assassinar o rei. Dessa forma, o rei considera Amã um traidor. Assim também existem pessoas hoje, pelo Brasil e pelo mundo afora. Pessoas com poder em suas mãos, poder secular, autoridades, que muitas vezes não usam bem o poder que Deus lhes concede, usam para prejudicar os outros, usam para perseguir as outras pessoas. Mas para esses, a forca de Amã está preparada. De forma simbólica, não de forma literal, claro, mas de forma simbólica, cairão na sua própria cova. Na cova que cavaram para outros, são eles que cairão. A execução de Amã na forca preparada por ele para Mordecai é, sem dúvida, uma das mais impressionantes histórias do livro de Esther. A aplicação pessoal nos resume que Amã jamais poderia suspeitar que aquele banquete para o qual havia sido convidado pela rainha Esther fosse trazer à tona todo o plano maligno que ele arquitetara contra os judeus. E aqui nós aprendemos que o mal, o maligno, por mais que ele planeje, calcule, arquitete, ele nunca conseguirá prever aquilo que Deus fará. Deus, a sua providência é tão gigantesca, tão sobrenatural, tão imprevisível, que o mal, por mais esperto, por mais calculista que seja, ele não consegue prever. E assim ele foi enforcado na mesma forca, no mesmo patíbulo que tinha preparado para o judeu Mordecai, deixando clara a providência de Deus e a lei da semeadura. Aquilo que plantamos é o que nós colheremos. Amã colheu exatamente aquilo que ele plantou. E nós, o que estamos plantando? Que colheita nós teremos? Será que é a colheita que nós queremos? Então veja que o livro de Esther nos traz todas essas maravilhosas e abençoadas lições. Visite também a nossa página palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar gratuitamente esta e muitas outras lições da Escola Bíblica Dominical. Compartilhe este vídeo, curta, faça também a sua inscrição aqui no nosso canal e ore sempre por nós, pela nossa família. Ore pelo pastor Danilo Estélio, pela nossa família, para que o Senhor abençoe o nosso ministério e dessa forma possamos continuar a trazer aos queridos irmãos mais e mais da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe.